Amém? Você tem que entender isto, que não é um encontro social. Você está aqui porque Deus tem um trono aqui, e você está aqui por causa do trono de Deus, que quando nós nos reunimos aqui, o trono de Deus é estabelecido aqui. Amém? É por isso que nós estamos aqui. Glórias ao nome do Senhor. Domingo, sábado, nosso culto abençoado, às 18h15, às 17 horas teremos a reunião ministerial comigo, os meus cooperadores, né? Às 17 horas. E no domingo, a ceia do Senhor, 9 da manhã e às 18h30. Vamos aí para a palavra. Pega aí a sua Bíblia. Vamos para a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. 1 de Coríntios 14. O texto que nós estamos usando, o versículo que eu estou usando, é o versículo 26. Quero cumprimentar esta audiência gigantesca que nós temos pelas nossas rádios, a Rádio 92.1, a Resgatando Vidas, a Rádio Conexão Gospel 92.9 e a Rádio Restituição em 94,5, e as nossas duas rádios pelos aplicativos que é a iPhone e o Android. E quero cumprimentar também os irmãos que estão no Facebook, os irmãos que estão no YouTube, os irmãos acho que eu compartilhei aí pelo WhatsApp. Ficam firmes aí, ouça a palavra de Deus, que Ele vai mudar a sua vida. Vamos lá. 1 de Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação, seja tudo feito para a edificação. Versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, a minha vida, a vida do teu povo, da tua igreja, a qual eu também sou membro, está totalmente devotada ao Senhor. Meu Deus, que não seja apenas uma reunião, um encontro social. Espero que todos que estão aqui cultuando a Deus não achem que este momento é um lugar apenas de uma manifestação de uma religião. Espero que ninguém entenda que isto aqui é um show, ou uma apresentação, ou uma encenação, meu Deus. Deus está aqui, neste lugar. As pessoas passam da morte para a vida. Aqui os santos são fortalecidos. Aqui Deus faz sinais. Aqui Deus faz prodígios, faz maravilhas. Deus faz a gente sentir algo sobrenatural. Aqui Deus fala através da sua palavra. A igreja se reúne na presença do grande Deus. O seu trono está aqui e ele recebe adoração dos seus filhos. E o povo de Deus, digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus. Bem forte ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, meu irmão amado, abençoado. Quando a igreja se reúne, é a segunda parte. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para a edificação, tudo, porém, seja feito
com decência e com ordem. Eu disse na terça-feira passada, o que Paulo diz a esta igreja, ele não disse a nenhuma outra igreja. Ou seja, ele não disse à igreja de Roma, ele não disse à igreja dos Efésios, ele não disse aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Colossenses, ele não disse a Tito, ele não disse a Timóteo, ele não escreveu aos Hebreus. Então, esta palavra foi exclusivamente à igreja de Coríntios. Por quê? Porque Paulo viu uma desordem na igreja. Sabe, quando as pessoas não sabem se posicionar dentro de um culto, aí você vê os cultos que você tem ciência que são evidências no YouTube, né? Se você tá triste, você quer rir das palhaçadas de algumas igrejas, só você ir no YouTube e digitar as birutices da igreja evangélica brasileira. Você vai ver situações que você vai falar, não é possível que isso seja a reunião de uma igreja. E claro que não é a reunião da igreja de Cristo, é a reunião de uma igreja, mas não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela tem um padrão, e o padrão da igreja de Cristo é Cristo. E o apóstolo que trouxe a responsabilidade para ser imitado é o apóstolo Paulo. Então nós vamos, nesse mês que nós estamos vivendo, nós vamos analisar o que acontece, o que é permitido e o que não é permitido na igreja. Ou seja, quando a igreja se reúne, o que é lícito, o que tem que acontecer, o que é aberrações, o que é maluquice, birutice dentro das igrejas. Então nós vamos analisar à luz da Bíblia. Então quando Paulo diz, o que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma igreja, da igreja de Jesus, dos primeiros, né? Por exemplo, aqui no livro de Atos, capítulo 20, não, primeiro põe lá no capítulo 2, irmão, capítulo 2, do 42 ao 47, depois nós vamos para o Atos 20, vamos ver aqui a igreja, aqui está a base de um culto, né? 2:42, e perseveravam na doutrina. Então eu já falei sobre doutrina, que a base de uma igreja é o ensinamento. Uma igreja que não tem ensinamento é uma igreja. Irmão, eu quero dizer a vocês que existe a igreja de Cristo e existe a igreja do Pedro Inácio, do Miguel Ângelo, do Macedo, do Joãozinho, então existe a igreja dos homens. Mas nós aqui nos reunimos como igreja de quem? De Cristo. Então nós somos a igreja de Cristo. Se somos a igreja de Cristo, temos que saber como que ela procedia, como que ela agia, o que acontecia nos encontros da igreja de Cristo, como é que os membros se comportavam. Vamos analisar aqui 2 pontos. Primeiro, em Atos 2, 42 a 48, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, na igreja de Cristo, quando eles se reuniam primeiro, para ter, primeiro, doutrina, é a base de uma igreja. Uma casa, uma igreja, uma empresa, sem a doutrina, sem a base, para guiar aquele grupo, porque sem doutrina cada um faz o que quer, irmão. A gente nós não fomos catequizados igual os americanos, os ingleses, para termos uma boa educação sem precisar de chicote. O brasileiro precisa de chicote. Alguns precisam de chicote. Então nós não fomos educados para não andarmos debaixo de chicote. Então muita gente precisa do chicote. E o chicote eu quero colocar como doutrina. É o que vai dirigir a nossa vida, o que vai guiar a nossa vida, é a base da igreja de Jesus, são as doutrinas
não é aquela que eu invento, é aquelas que já existem. Porque, infelizmente, isto tudo que você vê hoje no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, na nossa querida Baixada Fluminense, não é sã doutrina de Cristo, é doutrina da igreja, do João, do Pedro, do Antônio, do Manuel, não é a igreja de Cristo. Então nós temos que entendermos o que é a igreja de Cristo e o que é a igreja do homem. Hoje, infelizmente, 90% do que existe hoje é igreja de homens. Cristo está longe, Cristo está fora. Paulo chegou a dizer, esses tais não servem a Cristo. Então Paulo fala, esses líderes que estão na frente, eles não servem a Cristo. Se eles não servem a Cristo, eles não estão conduzindo o povo até a Cristo, né? Então vamos lá. Perseverava na doutrina dos apóstolos, primeiro doutrina. Olha, quando a igreja se reúne, comunhão, partir do pão é o que, irmãos? O que nós vamos fazer no domingo? É a ceia do Senhor, isso aqui era a ceia do Senhor. Quando ele se reunia para partir o pão, era a ceia. No partir do pão, a igreja tem que ter orações, que acabamos de terminarmos uma série de mensagens que todos vocês têm que orar, não é só o pastor, todo mundo. No partir do pão, nas orações, aí diz que acontecia o seguinte, havia nas pessoas, havia um temor, a igreja se reúne, temor de Deus, aí o que acontecia? Prodígios, sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos que creram, se juntavam, tinham prazer de estar junto, de se verem. Tomara que aquele irmão não venha, pelo amor de Deus, como é que alguém se chama cristão e não quer que o outro venha? Ai, Jesus, todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre os... Essa é a base da igreja. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente, perseveravam, diariamente eles se reuniam aonde? No templo, é um lugar assim, então eles se reuniam, para trás, irmão, eles louvando a Deus, se reuniam no templo, irmão, aqui, diariamente perseveravam unânimes no templo. Então eles faziam isso quando? Então aqui nós não temos diariamente, né? Nós temos 3 cultos, que nós temos aqui, 4, né? Na semana, não é diariamente, mas a igreja primitiva, ela sentia falta. Eu sei que tem gente que não sente falta, né? Tem gente que está triste porque a pandemia acabou, né? Porque é obrigado a voltar para a igreja, né? Tem gente que queria que a pandemia durasse 300 anos, mas graças a Deus que acabou, né? Então, diariamente, eles perseveravam. Quando que vai ter reunião? Onde vai ser? Então, essa era no templo. E eles também se reuniam onde? Nas casas. Se reuniam. Então, eles tinham prazer de estar juntos. Você tem prazer de estar junto com o irmão? Que bom, né? Quer dizer que você é cristão mesmo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, partiam o pão de... Sabe, hoje quando você começa a visitar a casa do outro, daqui a pouco começa a fofocar, sabe, fofocar de um, fofocar do outro, porque o ser humano está assim, irmão, porque muitos de nós não temos tido experiência com Deus. Quando você passar a ter vivência com Deus, sentir Deus, provar a transformação de Deus, provar o Evangelho, sabe? Saber que as pessoas que estão reunidas com você, elas são ovelhas igual a você. Jesus morreu por elas, precisam de ser respeitadas. Não podemos falar mal uns dos outros, temos que tratar bem os outros. Hoje eu falei até com o irmão, quando na igreja existe espiritual, existe carnal, existe crente fraco, existe crente forte. O senhor é o quê? Ele diz, eu sou forte. Então quem é fraco, o senhor tem que fazer o que com o fraco? Se você é forte, você faz o que com o fraco? Suporta. Aí o cara diz que é forte e não suporta o fraco. Então se você não suporta o fraco, quer dizer que você não é forte, você também é outro fraco. E eu não estou corrigindo, não estou brigando com os fracos não, porque eu sei que
A igreja existe forte, fraco, espiritual e carnal. Então nós estamos convivendo com essa turma toda. Como é que eu vou fazer, pastor? Eu sou espiritual, o outro é carnal. Então eu entendo que ele é carnal, ele vai falar o que para mim? Carne. E eu sou espiritual, vou falar o que para ele? Espiritual. Eu falei, eu não vou nem aceitar o que você está falando, que você é carnal, você está falando besteira. Então você ignora aquilo ali, porque você é espiritual, você é adulto, o outro é criança. Então esta é a separação. Você sabe o que gera isso? Maturidade, envolvimento com Deus, leitura da palavra, oração, reunião na sua casa, amor dentro de casa, sabe? A igreja é a tua casa, a igreja é a sua casa, a igreja não é aqui. A igreja é aqui. Irmão, sai de trás do irmão aí, irmão, vem para cá, para trás aqui, ó. O irmão lá atrás do Adalto, tu tá assim, irmão, Roberto, sai de trás do irmão aí, tanto lugar aí, pô. Daqui a pouco vai ficar com o pescoço duro, pô. Isso, irmão, deixa o irmão me olhar. Olha por pastor, irmão. Tu tá assim, ó. Poxa. Entendeu? Partir do pão, de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, com singeleza de coração. Isso é a igreja reunida. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que fazia? Acrescentava-lhes. Quem acrescenta? Então hoje nas redes sociais você vê pastores falando, sua igreja está vazia, eu vou te dar 10 passos para encher a igreja. Enquanto isso, acrescentava-lhes quem? Quem é que acrescenta na igreja de Jesus? Irmão, não é o pastor, não é ninguém que acrescenta, não é o que eu invento aqui. As pessoas falam, eu fiz isso, olha, eu fiz a reunião assim e encheu. Não é Deus que está trazendo, irmão. Essas mesmas pessoas que vieram, elas vão embora. Quem tem mais de 5 anos aqui, irmão? 10 anos. Eu quero ver que eu produzi isto. Você está com pessoa 10, 12, 15, 17 anos, abençoado. Isto é igreja. Isto que é igreja. Você está ali, sabe, batalhando, recebendo a palavra, recebendo a informação e firme na palavra. Então, você analisou comigo aqui nesse quadro de Atos 2, a igreja reunida. Vamos agora em Atos 20, perdão. Atos 20. Glórias a Deus. Versículos 7 ao 12. Olha lá, está escrito. Paulo reunido com a igreja, em algum canto. Igreja não é especificamente o prédio. O prédio é um templo, é um espaço, é uma congregação. Olha que Lucas escreveu, mas foi a história do apóstolo Paulo. No primeiro dia da semana. Que dia era esse? Que dia? Domingo. Então, viu que já havia costume de reunião aos domingos, né? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de fazer o quê? Partir o pão, fazer a ceia do Senhor. Então ele falou, estavam reunidos no primeiro dia da semana, com o fim, a finalidade qual era? Partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, no outro dia, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo. Então quer dizer que não eram essas igrejas que estão criando agora, a igreja preta, né? Quem já viu a igreja preta, do escuro? A igreja dos pernilongos. A igreja dos pernilongos, né? Então diz que lá com Paulo já tinha muitas o quê? Muitas, é o que eu gosto, muita luz, muita claridade. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela,
adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. A pregação era como? Prolongada, né? Hoje, no século 21, as pessoas não conseguem ouvir uma mensagem de 30 minutos. Hoje eles querem ouvir 30 segundos. O que dá mais audiência é aquelas mensagenzinhas de 30, 40 segundos. Meu Deus do céu, o que se aprende em 40 segundos, irmão? Nada. É isto que nós estamos recebendo de informação como cultura nova. Quanto menos informação, melhor. Olha ali. Profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Então Paulo fazia o que lá? Pregava a palavra. Aí tinha, irmão, como fica aqui às vezes? Mesma coisa. É ou não é, irmão? Mas esse aqui se lascou, porque ele estava encostado aonde? Numa janela. Olha aqui, ó. Profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levado morto. Foi levado morto. Foi levado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando e disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, Paulo desceu, aonde o garoto caiu. Depois Paulo fez o quê? Subiu de novo. Depois que subiu, fez o quê? Partiu o pão, fez a ceia, comeu e ainda lhe falou largamente até ao romper da alva. Assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então o garoto ficou bem vivo. Diz que ele caiu morto, mas a Bíblia diz que ele foi conduzido vivo. Então, você vê, quando a igreja está reunida, você viu o que aconteceu ali? Alguém morreu num culto, morreu e ressuscitou. O que eles fizeram ali? Esse texto demonstra que já em seus primórdios, ou seja, a igreja primitiva, tinha por hábito reunir aos domingos, no primeiro dia da semana, como eles descreviam, para prestar um culto público. Primeiro, quando eles se reuniram aqui, diz que, no versículo 7, no primeiro dia da semana estando reunidos com o fim de partir o pão. Então diz que primeiro ato ali, a intenção era celebrar a ceia, era fazer a comunhão do partir do pão. Segundo ato, versículo 7 ainda, Paulo que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os, prolongou o discurso. Então havia pregação da palavra. Quando a igreja se reúne, partir do pão, pregação do evangelho. Terceiro ponto, preparação de um local, está lá no versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então não é nada de escurinho. Escurinho vai para o cinema. Aqui não é cinema. Eu vou assistir o culto. Você não está no cinema. Você não está vendo jogo de futebol. Você não está vendo uma peça teatral. Você está aqui oferecendo um culto a Deus. Nós temos que entendermos que a nossa reunião é um culto a Deus. Deus está presente e nós estamos aqui cultuando o seu nome. Estamos aqui adorando a sua presença. Estamos aqui louvando a sua presença aqui. Não é uma reunião. Quer dar um aplauso ao Senhor? Vamos lá. Tomara que todos tenham entendido o que foi dito, né?
Tomara que vocês tenham entendido de verdade. A reunião, quarto ponto, está no versículo de número 11. Reunião de todos, toda a igreja no culto, estavam todos subindo novamente. Aqui, versículo de número 11. Subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva. Então, a gente está fazendo uma introdução do que nós vamos viver este mês, que nós estamos vivendo, sobre o porquê da reunião. Por que você se reúne aqui? O que nós estamos fazendo aqui de fato? Eu escrevi algumas coisas aqui. Espero que vocês que estão aqui, que vieram a um culto, cultuar a Deus, não achem que isto aqui é apenas uma reunião de uma religião. Qual é a tua religião? Eu sou crente, sou cristão. Tomara que você não venha aqui para ver um show, porque você sabe que hoje as igrejas promovem show, cantores, pregadores, luzes, holofotes. Quem já viu isso, irmão? O pastor está andando, aquelas luzes atrás, coloridas e tal. Então tudo isto não é mais um culto, aquilo ali é um show. Então as pessoas já estão acostumadas a não sentirem nada da glória de Deus, o poder de Deus, a transformação de Deus na vida. As pessoas estão ali meramente para cumprir um rito, uma religião, uma formalidade. Eu não vou para macumba, não gosto de imagem, não quero ser ateu, porque eu não quero ir para o inferno. Eu vou ali os domingos, vou ali às terças-feiras, o pastor dá uma rezada, né, uma benzida, o pastor jogar um óleo em mim, o pastor botar a mão dele na minha cabeça. Irmãos, isso aqui não é uma apresentação, isto aqui não é um encontro emocional, isto não é um show gospel. Hoje a igreja não é a de Cristo, a igreja se reúne para apresentar um show gospel. É um monte de gente com peças teatrais, coisas totalmente lá do Antigo Testamento, ressuscitando aquilo que Jesus enterrou. Quando Jesus veio a essa terra, morre, ressuscita, ele enterra, meu irmão, os ritos do Antigo Testamento, e as igrejas estão ressuscitando todos os ritos do Antigo Testamento. É Páscoa, é cantata de Páscoa, é Páscoa não sei de quê, é tudo voltado para o legalismo. Mas tudo isso não é mais nada menos do que apenas uma apresentação, porque tem uma grande plateia que paga a entrada, dão os seus dízimos, dão as suas ofertas, fazem os seus sacrifícios, participam das suas campanhas, dos seus votos. Então isto tudo gera uma grande herança para aqueles que promovem esse grande evento de ajuntamento de pessoas. Irmão, isto aqui não é um show. Deus está presente no nosso meio, irmão. Deus está presente no nosso meio, irmão. Neste lugar, quando as pessoas entram aqui, ouvem as palavras que saem desta casa, pessoas estão saindo da morte, estão chegando na vida, estão sendo tirados das trevas, estão indo para a luz. Isto aqui é muito mais do que um show, do que uma apresentação, do que um bate-palma, do que um pula-pula, do que um fala em língua. É Deus no nosso meio, irmãos. Diga, é Deus no nosso meio. E quando Ele está no nosso meio, irmãos, Ele está fortalecendo os santos. Sua palavra está fortalecendo. Não vem aqui, sabe, porque eu gosto do pastor, sabe, a minha vontade não ir mais, porque eu gosto tanto do pastor, por isso que eu vou. Não goste de mim, irmão. Goste de Deus. Goste de... Porque se você gostar de mim, se eu te fizer alguma coisa que você não gosta, tem gente que já está bolado comigo, eu sei. Se eu fizer alguma coisa que eu não gosto, você vai embora. Então goste de Deus. Goste de Deus. Deus está nesta casa, irmão. Aonde estiver reunido em meu nome, ali eu estarei.
tem um trono no nosso meio, e tem um juiz julgando tudo que você grita aqui, Deus está analisando e vai decretar, irmãos. Deus faz a gente, nós, sentirmos algo sobrenatural. Irmãos, não é possível nós entrarmos aqui e sairmos daqui e não houver um impacto de uma mudança na nossa vida. A gente entra aqui com uma linguagem, sai daqui com a mesma linguagem, entra aqui com uma postura e sai da mesma postura. Cadê o encontro com esse Todo-Poderoso que está aqui, irmãos? Pastor, Deus que me livre, que bom que a irmã não veio. O que eu estou fazendo aqui para ouvir isto? Irmãos, eu estou te trazendo para a alma de Deus, eu estou te trazendo para dentro de Deus, eu estou te trazendo você para Deus. Que eu não quero que você venha aqui apenas para ver o irmão, para tocar teclado, ou para tocar piano, ou para bater bateria, ou para dirigir um culto, ou para dar oferta. Eu quero que você saiba que nós estamos na presença do Deus vivo. Na presença do Deus vivo. Diga, eu estou na presença do Deus vivo. Diga, Ele está vivo. Irmãos, Ele mudou a tua vida. Mudou ou não mudou, irmãos? Você lembra como você estava, como você está agora? As palavras que saem da tua boca e as que saem da sua boca agora? Isto se chama o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos reúne aqui para fazer sinais de prodígio diante da nossa vista, irmão. Caiu o rapaz. Olha lá, subindo de novo, partiu o pão e ainda lhe falou largamente até o romper da alva. Segue. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz. Bota lá atrás, irmão, lá para trás onde estava o garoto morto. Aí, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. É num culto. Ah, pastor, isso aí é Paulo, sei lá atrás. Hoje não existe. Hoje Deus mudou, irmão. O Deus de Paulo é o nosso. O respeito que Paulo tinha pelo Senhor, você tem. O temor, o amor, a reverência. Então estes sinais seguirão aos que creem. Eu me recordei agora acho que é 50 ou 60 anos da irmã Nara. 50. Acho que foi 50 anos. Foi 50 ou 60? 50? Eu não sei, mais de 100 não é. A gente estava numa festa, eu não sei nem onde é que era o bairro que a gente foi. De repente, a Vânia, sei quem conheceu a Vânia e o Júlio, que cantava de louvores aqui, alguém conheceu a Vânia? Ela tropeçou num cano que tinha em cima, que tinha lá, ela tropeçou e caiu. Eu estava na outra parte. Pastor, a irmã Vânia caiu, o osso dela está para fora, assim, está para cima. Ela caiu, o osso ficou empurrando assim para fora, como deslocou, né? Saiu do lugar e ficou de ponta, aquela ponta assim. Aí eu fui. O Deus de Paulo é o nosso Deus, irmão. Eu não pus a mão na perna da mulher, né? Só orei, que não precisa. Para você orar, você precisa pôr a mão na perna. Não precisa. Em nome de Jesus, tua presença aqui, Senhor, é real. Irmão, quando eu acabei de falar isso, os ossos fizeram assim, traque, voltou sozinho. É Deus, irmãos, é Deus, é Deus. É Deus. Então isto é para mostrar a vocês, quando a igreja está reunida, Deus está no nosso meio. Você pode estar reunido
conversando, falando da palavra, tomando um cafezinho, tomando a ceia do Senhor, partindo pão, falando das coisas de Deus. Deus está ali. Você está na presença do Senhor. Nós não estamos num culto, sabe? Nós não estamos aqui numa apresentação, nós não estamos aqui num show, nós não estamos aqui num passar de horas. Deus está no nosso meio. Diga, Deus está no nosso meio. A igreja se reúne na presença de Deus. Irmãos, não seria, se não houvesse essa certeza que Deus está no nosso meio, eu não estaria aqui, irmão. Eu não sou vagabundo, eu não sou preguiçoso, eu não preciso de estar aqui por causa de dinheiro. Eu estou aqui por causa do chamado, porque nisso, todo mundo sabe, desde 2006, que eu não queria pastorear igreja nenhuma. Mas eu fui obrigado pelo Senhor de estar, e agora eu louvo a Deus, porque agora eu sei que, porque Ele me preservou a vida, depois de ter sido esfaqueado, tiro para lá, tiro para cá, facada no corpo, e Deus me manteve vivo, para cuidar da igreja dele, dos irmãos que Ele iria me confiar, as quais estão aqui alguns, e eu tenho feito isso com muito fervor, com muita lealdade à palavra, procuro não sair nem para a direita nem para a esquerda, procuro seguir aquilo que eu falei com a minha esposa hoje, prega a palavra. Então, a minha finalidade aqui é pregar a palavra, dizer, o poder de Deus vem por causa da pregação da palavra. Se você receber a palavra, você já sabe quem é a palavra, né? Quem é a palavra? É o próprio Cristo. Se você recebe a palavra, você está recebendo o Cristo vivo na tua vida. Amém? Você diz amém? Dá-lhe um aplauso ao Senhor. Antes de terminarmos, 2 de Coríntios 4, 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, é isso que eu quero ver na sua vida, irmão, para que na sua vida se manifeste, a vida de Cristo se manifeste onde? No nosso corpo. Está aqui escrito, versículo 11, nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus, meu Deus, experimente isso, irmão, não saia daqui sem experimentar essa vida de Jesus na sua vida. Receba aí a saúde que vem de Jesus. Assim seja, assim seja, assim seja, assim seja. Vamos ficar de pé.